nós vamos só relembrar um pouco sobre a Santa Comunhão, que ela significa. Eu quero, em nome do irmão Aldo, também cumprimentar os nossos visitantes. Sejam bem-vindos em nosso meio. E eu faço um convite em nome dele, em nome de todos nós. Venham sempre. Nós temos reuniões quintas-feiras, sábados, domingos, o início às 7 horas da noite. Venham. Nós temos um programa também na Rádio Brasil, aliás, Brasil Central em Goiânia, que vocês não pegam. Rádio FM Mundial. Todas as noites, às 23 horas, e no sábado e domingo também tem às 6 horas da manhã. Ouçam com fé. Venham sempre. A nossa doutrina, vocês podem perceber, é uma doutrina que esclarece, que ensina, que leva o seu espírito a Deus, leva a sua alma a Deus. E sem Deus não somos nada. E ainda, hoje nós temos uma herança muito gloriosa, além de Jesus, Maria Santíssima, os santos que foram formados, formada uma santa nesse tempo, que conhece a vida atual. Importante isso, que conhece a vida atual, conhece a vida que hoje vivemos. Então, ela é uma força para ajudar o Senhor, a Senhora e todos nós a vencermos. Também o Senhor. Jesus, para dar valor àquilo que ele queria fazer sobre a instituir a Santa Comunhão, que é a Páscoa, ele deu em lugar da Páscoa. Antes ele preparou os discípulos e procurou ensinar sobre o valor do seu corpo e do seu sangue, como ele é o pão da vida. Muitos não entenderam. E em vez de procurarem crer, vamos dizer assim, procurar depois saber a resposta daquilo, saíram criticando. Os apóstolos, não. Os discípulos, não. Então foi quando Jesus, na noite que ele ia ser traído, ele instituiu a Santa Comunhão para poder alimentar o seu povo, toda a sua igreja. Mas antes ele, numa pregação que ele fez, aqueles que estavam ouvindo Jesus, uma multidão, ele disse assim: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Aqueles homens que eram contra Jesus e que, em vez de procurar Jesus e entender as mensagens de Jesus, eles começaram a criticar. E como diziam entre o povo: mas como que ele pode nos dar a sua carne para comer? Jesus lhes disse: na verdade vos digo que quem não comerdes vós, se não comerdes a carne do Filho de Deus e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em si mesmos, em vós mesmos. É a vida do Espírito. Quem come a minha carne, bebe meu sangue, tem a vida eterna. Eu ressuscitarei no último dia, isto é, eu levarei sua alma para os céus no último dia. Porque a minha carne verdadeiramente é comida e o meu sangue verdadeiramente bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Agora vocês vão entender mais ainda o que o irmão Aldo falou aqui, nessa mensagem. Olha, assim como o Pai que vive, Deus o Pai é eterno, me enviou, eu, Jesus, vivo pelo Pai. Assim, quem de mim se alimenta, também por mim viverá. Vejam bem, quem de mim se alimenta, por mim viverá. Mas, irmãos, nós não só nos alimentamos nesta hora, mas também nos alimentamos da palavra que vem dele para nós, que é vida. Então, Jesus preparou muito bem os seus discípulos, seus seguidores, para que pudessem entender
valor da Santa Comunhão. Para nós, irmãos, a Santa Comunhão é um alimento celestial dos céus. Aqui há bandejas com pedaços de pães. Há um cálice, muitos cálices com suco da uva, suco da videira, que depois Jesus instituiu, o suco da videira, que representa como o valor do sangue. E ele então, na hora que nós vamos orar, ele então vai transmitir as virtudes que está no seu corpo, aquele corpo que nasceu da Virgem Maria, puro e santo, era um corpo igual ao nosso. Era um corpo que nasceu, não nasceu como nós, por exemplo, que de pai e mãe, mas Jesus é filho de Deus, o Pai é aquele corpo, né? Aquele corpo é filho de Deus, o Pai, e de Maria Santíssima. Então, aquele corpo santo, irmãos, que deu a vida por nós, que pregou, que fez milagres, aquele corpo glorioso, miraculoso, era igual ao nosso, que foi imolado na cruz, mas depois do terceiro dia ele ressuscitou aquele corpo, e depois subiu aos céus com aquele corpo. Então tornou-se um corpo celestial, o corpo de Cristo, celestial, subiu aos céus, está com ele, propriedade dele, ganha irmãos com uma glória que ele recebeu, muito grande. Então, quando nós vamos tomar a Santa Comunhão, ele está presente, ele então transmite a sua virtude, ele passa daquele corpo que está com ele, né, passa a virtude para este pão, para esses pães. Então deixa de ser um simples alimento, então ali está o corpo de Cristo, espiritual, para alimentar-nos. É um milagre. Por isso a fé, precisa ter esta fé verdadeira e é uma coisa certíssima. E Jesus nunca falou nada errado. E nesta igreja ele instituiu a Santa Comunhão porque é de um grande valor. E ele mesmo que explicou para a Santa Barbosa, no seu tempo, foi ficado através da direção da igreja, e até a maneira de distribuir, como nós distribuímos, foi a orientação dele. Então, ele passa a sua virtude, o seu corpo, aqueles pães. E a mesma coisa ele faz com o suco da uva. Todos os cálices, ele transforma espiritualmente no seu sangue. Aquele sangue foi imolado. Mas todo tempo, Deus conserva aquele sangue como ele foi derramado por nós. E ele, Jesus, também tem essa virtude. Ele transmite essa virtude neste cálice. Então, quando tomarem, estarão se alimentando de Jesus, do seu corpo e do seu sangue. Isto é um grande milagre. Por isso, vejam bem, ele pode, a Santa Barbosa tem esse poder dele. Alguém for indigno, não estiver em obediência, e ele realmente não está ligado a Santa Barbosa, a Jesus, ao irmão Aldo e a esta igreja, isso eu digo àqueles que conhecem, não aos visitantes não, aqueles que conhecem a doutrina, aqueles que estão vivendo todo dia, estão na reunião. A Santa Barbosa tira a virtude. Então ele vai comer um pão simples e um suco de uva simples. Isso não é brincadeira. Se alguém às vezes está no erro, ele pode se arrepender, pedir perdão e depois consertar o erro e pedir a Santa Barbosa misericórdia. Poderá tomar a Santa Comunhão como realmente deve. Entende, irmãos, que é uma coisa sagrada. Quando pegarem o pão, mesmo os nossos visitantes, se estão crendo nessa mensagem que estão ouvindo, nós estão crendo na Santa Barbosa, como santa mesmo, creem no irmão Aldo como o profeta de Deus que nos dirige em nome dele, estão crendo, mesmo que é a primeira vez, mas sentiram esse desejo na sua alma, podem tomar, mas com fé, com confiança. Se liguem a Jesus, se liguem a esta santa, se liguem aos céus, tome um bem extraordinário para a sua alma, para o seu espírito. Porque, irmãos, a parte principal nossa é o espírito.
um espírito cheio de vida, dos céus, um espírito cheio de paz, da virtude de Deus, o corpo é beneficiado. O corpo é beneficiado. Passa a ter saúde, ele não queda sujo nos problemas, mas ali com a sua fé, com a sua confiança, ele vai vencendo e vai até o fim. Santa Rosa vai te ajudando até o fim, provando o seu poder e também porque a sua pessoa merece. Então, por isso, irmãos, é muito importante o estado de espírito. Então, a igreja tem essa função importante, é de fazer com que o seu espírito esteja sempre ligado aos céus, seja uma luz a brilhar e tenha felicidade, paz, inspiração para vencer, um anjo protetor ao seu lado, a proteção da Santa Rosa, de Maria Santíssima, a direção sábia do irmão Aldo, também a sua proteção, sua intermediação, enfim, todo o poder celestial a seu favor. É como eu falei no começo, que Deus prometeu, está isso lá na Bíblia Sagrada. Aos que temem a Deus, né, os que temem a Deus, o que tem temor a Deus, Ele envia um anjo protetor à sua vida, à sua casa, para te proteger, para te guardar, para te amparar. Então, por isso, irmãos, tomai a Santa Comunhão, tomem com fé. Nada de conversa, nada de brincadeira, deixem agora os assuntos seus particulares para outra hora. Irmãos, é a mesma coisa no último dia da vida de uma pessoa. Ele não vai ficar pensando em coisas particulares, isso e aquilo, não. E no momento de perigo, naquela hora, a quem ele vai se dirigir? No momento de um assalto, no momento de um problema sério, no momento de uma doença, para quem vai se dirigir? Não é para Santa Rosa? Logicamente. Entendemos? Então, assim, agora, nesse momento é sagrado. Nós dependemos desse alimento espiritual para o nosso espírito, irmãos. Para sermos fortes de espírito. Então, irmãos, a luta é muito grande. Se o nosso espírito não for forte, por isso devemos viver pelo espírito. E não seguir a cabeça, os pensamentos. Tem que viver pelo espírito. Então, irmãos, é preciso estar ligado ao céu. Por exemplo, uma lâmpada. Se desligar isso aqui, toda essa beleza, esses lustres, não vai valer nada. Não vai iluminar, vai ficar tudo escuro. Assim é o seu espírito, também o nosso espírito, todos nós. Nós temos que ser luz, mas para termos esta luz, devemos ter ligado à fonte de energia. De onde está essa energia? Deus, o Pai, que nos transmite através dos seus santos, através da Santa Rosa, de Jesus, de Maria Santíssima, do irmão Aldo, e todo o poder celestial. Eu deixo esta mensagem em nome do irmão Aldo, de Jesus também, de Santa Rosa, de Maria Santíssima, aos seus corações e ao meu coração também.